Em nosso estudo de hoje é a lição 170 do livro Palavra da Vida Eterna, Conta Pessoal. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo, nas cartas Romanos, capítulo 14, versículo 12. Se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoas. Se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão de pés chumbados à sombra que há muito já desterraste do espírito. Se expressas algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda te marquem o início do aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculos de grandeza de um instante para o outro. Se te dispões a trabalhar no auxílio aos semelhantes de modo mais intenso, há quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e beneficência. Se nada mais podes dar ao necessitado além da migalha de tuas escassas reservas materiais, aparece quem te acuse de sovinice. E se te corriges decididamente perante a verdade, com o propósito de servi-la, há quem te interprete a espontaneidade por fanatismo. Se te recolhes gentileza e a serenidade na execução da tarefa que o serviço do Senhor te atribui, surge quem te aponte por exemplar de pieguice ou indolência. Apesar de todos os palpites antagônicos acerca do teu esforço e conduta, entra no imo da própria alma, observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos, no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor, fazendo o melhor que pode, guarda o coração tranquilo e prossegue de esforço limpo e atitude reta. Caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bem, aprendi com o próprio Emmanuel uma lição que fica guardada no coração, que o nome da lição é Quando a Luz. E tem um momento na lição que ele fala assim, que quando a gente começa a se interessar pelo Cristo e começa a trabalhar, tem uma luz que fica vergastando, ele usa esse verbo, vergastando a gente por dentro, até que as sombras nos abandonem definitivamente. E o que isso significa? A gente vai começar a aprender o seguinte, que quando aparece alguém lembrando os nossos erros, essa pessoa está lembrando o tempo todo o trabalho que ainda está por fazer. Quando aparece alguém lembrando das nossas faltas do passado, ela está mostrando para a gente que até muito pouco tempo, até logo ali, a gente ainda tinha esse comportamento. Então, tanto um como o outro, embora incomodem a cada um de nós, tanto um como o outro são muito úteis para mostrar que nós estamos no caminho certo, mas não vamos esquecer as nossas maiores dificuldades, o que a gente fez. E enquanto realmente a gente não repara o mal que fez e não supera definitivamente, através de novas provas, todos esses deslizes, a gente não vai estar quites com a lei de Deus. Então, é claro, né, a gente vai ter, sim, pessoas que naturalmente fazem críticas, assim como nós ainda fazemos algumas críticas também com relação a outras personalidades. Vocês percebam que, por exemplo, nesse período aí de polarização política, o que a gente mais fez foi crítica ao candidato contrário às nossas opiniões. Então, essas críticas, elas também fazem parte de um processo evolutivo. A gente não tem que ficar preocupado, a gente vai diminuindo com o tempo as críticas agressivas e, conforme a maturidade vai chegando, a gente vai transformando em críticas que sejam educativas. Aliás, essas críticas até atraem o debate faz sempre a gente crescer. Então, quanto a isso, a gente fica tranquilo. Mas o que a gente vai tá chamando a atenção aqui agora é que parece, em determinado momento, que o mundo está acusando a gente o tempo todo, quando, na verdade, está sendo instrumentos do Pai mesmo, mostrando para a gente o que a gente precisa fazer.
Eu me lembro de uma vez o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele foi perguntado pelo entrevistador assim, você teve catarata aí na vista? Por que você nunca pediu ao José Arigó, ao Dr. Fritz, que foi um médium da época com efeitos físicos, né? Por que você nunca pediu a ele para curar a sua vista? Aí ele falou assim, não, é porque o médium não pode ter privilégios e eu agradeço muito a minha catarata porque ela mostra o trabalho que eu tenho que fazer, porque eu sei que quando eu fujo do trabalho, eu vou começar a sofrer da catarata. Enquanto eu estou no trabalho, mergulhado nele, ela não dói tanto, ela não me incomoda tanto. Eu estou mais absorvida pela psicografia, pelo trabalho da casa espírita. E aquilo é verdade. Às vezes a gente está passando por um sofrimento físico, qualquer grande, mas quando a gente deixa o lado moral atuar e falar mais alto, a gente esquece muitas das vezes aquela dor durante o dia, e só quando deixa a mente vazia é que a dor volta. Então ele estava aqui, o que o Chico falou foi espetacular, é uma dica maravilhosa para cada um de nós. E a mesma coisa acontece também com essas críticas que a gente recebe. Então, a gente vai encontrar, como encontra em volta e meia, alguns amigos procurando se defender ou procurando extravasar, falando, vai tomar conta da sua vida, né? Ou então, aqueles que são mais voltados para a religião vão estar buscando até versículos bíblicos. Fica olhando o cisco no olho dos outros enquanto tem uma trave no olho dele. Tudo bem, mas se a gente começar a olhar como avisos muito importantes, que vão estar chegando de tempo em tempo e de maneira muito salutar, né? É interessante que, até com relação a isso, uma vez eu ouvi uma crítica de um amigo falando assim, poxa, a religião protestante, o que você encontra de pastor que é ex alguma coisa? E na hora que ele falou aquilo, antes que ele prosseguisse com a crítica, eu falei, mas você já parou para estudar a doutrina espírita? Porque se nós todos, fomos criados simples e ignorantes, todos somos ex alguma coisa. O próprio exemplo evangélico, ele não vai mostrar para a gente um Cristo imperfeito, porque o Cristo, já quando encarnou aqui, já era um espírito perfeito. Mas vai mostrar um Paulo tendo a cegueira na estrada de Damasco, um Pedro que nega 3 vezes o Cristo, Maria Madalena que ainda estava entregue à sensualidade, Tomé à incredulidade, e assim por diante, cada discípulo ali. Mateus era cobrador de imposto, João era o mais novinho, né? Vai mostrar cada um dos discípulos, e todos são ex alguma coisa, é ex mesmo. Paulo de Tarso era ex-matador de cristãos, ele achava que estava correto. Então a gente tem que parar com essa coisa e olhar assim, não, eu sou um espírito simples e ignorante, do jeito que eu fui criado, estou em vias de perfeição, estou identificando meus erros, e se algumas vezes me falta, às vezes, o auto-julgamento para me mostrar quais são os erros que mais comprometem, a providência divina me coloca o tempo todo pessoas que podem ser próximas, podem ser da família, podem ser amigos ou não, que estão apontando esses erros. Apontam esses erros, é claro, de maneiras que às vezes incomodam a gente, falam pelas costas, né, distribui, às vezes, muitas das vezes tem forma de maledicência mesmo, é isso mesmo. O Emmanuel enumera aqui, né, quais são. Erro do passado, muitos vão acreditar que você está com o pé chumbado na sombra. Voto de melhoria íntima, a pessoa vai exigir logo, né, espetáculo de grandeza. Você nem começou a desenvolver a asa ainda, já estão querendo que você dê o voo de primeira qualidade. E ele vem aqui falar muita coisa, às vezes você vai dar uma migalha que te sobra, vão te chamar de sovinice, acusa de sovinice. Então o que acontece, gente? Isso faz parte do processo, e a gente, quando entende isso, a gente fica muito tranquilo, a gente pensa assim, graças a Deus que a providência divina me coloca esses personagens para me dar esses alertas. Mas eu fico aqui com o Divaldo Pereira Franco, que, tendo recebido muitas críticas recentemente, ele não parou um segundo de trabalhar. Junto com as críticas, todo dia tinha um vídeo dele
no YouTube, tratando do Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.